Bem-vindos ao Viver Sustentável. A falta de fornecimento de água potável para os setores altamente dependentes de recursos hídricos resulta na perda ou no desaparecimento de empregos e pode limitar o crescimento econômico mundial nos próximos anos. Quem comenta sobre isso é o engenheiro agrônomo, professor e deputado federal Mendes Tami. Olá, professor Tami. Olá, Iria. O relatório edição 2016 das Nações Unidas sobre o desenvolvimento de recursos hídricos tem um tema muito sugestivo: água e empregos verdes, claro, e mostra que 78%, ou seja, de cada 5, quase 4 pessoas de cada 5 dependem da água, da existência em abundância de recursos hídricos para poderem trabalhar decentemente. Temos algo em torno de 1,5 bilhão de pessoas no mundo que ainda têm problemas de acesso à água, seja em quantidade ou em qualidade. Isto afeta o emprego delas também. A Unesco estima que mais de 1,4 bilhão de empregos, ou 42% do total da força de trabalho mundial, são altamente dependentes dos recursos hídricos. Entre os setores mais atingidos estão a aquicultura, a mineração, a agricultura, indústria, silvicultura e pesca. Nestes 42%, obviamente, também devemos incluir setores críticos, como o atendimento de saúde, que gera empregos, turismo e gestão de ecossistemas. Também estimou-se que 1,2 bilhão de empregos, ou seja, 36% do total da força de trabalho mundial, são moderadamente dependentes dos recursos hídricos. São setores para os quais a água é um componente necessário em suas cadeias de valores, como construção, recreação e transporte. Segundo a Unesco, desde os anos 80, a captação de água doce vem aumentando mais de 1% ao ano só para atender os países em desenvolvimento. A redução da disponibilidade hídrica certamente vai intensificar ainda mais a disputa por água por seus usuários. Isto afetará os recursos hídricos regionais, a segurança energética e alimentar e potencialmente a segurança geopolítica, provocando migrações em diversas escalas. Portanto, não só as mudanças climáticas, mas também o aumento da demanda constituem séria ameaça à disponibilidade de recursos hídricos. As mudanças climáticas levarão, inevitavelmente, à perda de empregos em diversos setores. Uma abordagem proativa de adaptação pode amenizar algumas dessas perdas. A criação de oportunidades de empregos verdes, evidentemente, em atividades de mitigação e a adaptação e o mercado emergente de pagamentos por serviços ambientais podem oferecer às populações de baixa renda a oportunidade de criar uma espécie de empreendedorismo, com aumento da sua renda e implementação de práticas de restauração e conservação. Segundo a ONU, a aceleração da urbanização, a melhoria dos padrões de vida, o aumento do consumo de alimentos, de água, de energia, sempre relacionados com a economia verde, serão uma característica dos próximos anos. A produção de energia, por exemplo, será um requisito para o desenvolvimento e possibilitará a criação de empregos diretos e indiretos por todos os setores econômicos. Segundo a Unesco, o crescimento no setor de energia renovável levará ao crescimento do número de empregos verdes e independentes de recursos hídricos.
Podemos dizer que a geração de energia eólica e solar já cria mais empregos do que a fonte convencional. Segundo o referido relatório da Unesco, os investimentos que forem feitos em saneamento básico e em água potável de qualidade têm altíssimo retorno e ajudam o desenvolvimento. Para se ter uma ideia, cada dólar investido em saneamento básico redunda numa economia de 5 vezes, ou seja, $5 nos anos subsequentes em saúde. Portanto, mais recursos sobrando para serem investidos em infraestrutura e em apoio ao desenvolvimento. A Unesco destaca neste relatório que anualmente 2,3 milhões de mortes são relacionadas ao trabalho. Doenças contagiosas ligadas ao trabalho contribuem com 17% destas mortes, e nessa categoria, os principais fatores para a proliferação dessas doenças são água potável de baixa qualidade, saneamento inadequado e falta de higiene. Segundo a ONU, nesse relatório, cita que mais de 2 bilhões de pessoas necessitam de melhores condições de saneamento, notadamente as meninas e as mulheres que estão em situação mais precária. Em lugares sem infraestrutura, as mulheres normalmente são responsáveis pela coleta de água e destinação das fezes, ou quando precisam sair de casa e se afastar da comunidade para cuidar da higiene, muitas vezes sofrem violência nestes percursos. Estudo feito em Bangladesh, com a distribuição de absorventes íntimos em uma empresa onde 80% dos empregados eram mulheres, diminuiu as faltas ao trabalho de 73% para 3%. A seguir, vamos assistir uma reportagem que fala sobre a importância da água. Todos os dias, milhões de pessoas fazem tudo sempre igual. Água para beber, água para cozinhar, água para lavar o quintal, lavar a louça, regar as plantas. Mas na rotina desses gestos tão comuns, muitas vezes a gente não percebe o quanto a água é preciosa. Mais do que isso, a gente nem imagina que um dia a água potável pode acabar e que essa preocupação acompanha o homem há muito tempo. 7.000 anos atrás, na Suméria, já se preocupava em armazenar a água dos rios em açudes de argila. No Egito Antigo, surgiam os primeiros canais de irrigação. Em 2500 a.C., a Índia se torna pioneira na construção de um sistema de distribuição de água e coleta de esgoto. Mais tarde, os aquedutos entram na paisagem da antiguidade. O desafio da época era tornar a água potável e combater as doenças. Idade Média, período das trevas. A peste arrasa a Europa. A água está contaminada. O esgoto corre a céu aberto. As doenças se alastram. A Revolução Industrial incha as cidades, mudam os hábitos de higiene, cresce o consumo. A água passa a ser motivo de guerra. A guerra entre Israel e países árabes também está ligada à disputa pela água. Atualmente, 40 conflitos entre países estão relacionados à questão de escassez de água. De toda a água existente no planeta, 97% é salgada e imprópria para o consumo. 3% é água doce e desses 3%, somente 0,007% é encontrada em áreas de fácil acesso ao homem. Você sabia que numa viagem, se você dirigir a 80 km por hora, vai economizar cerca de 25% de combustível em relação a quem dirige a 120 km por hora? Além disso, sua viagem vai ser mais segura. Olho vivo,
Você sabia que 1 litro de óleo de motor é capaz de contaminar 1 milhão de litros de água? Portanto, verifique se o estabelecimento onde você troca o óleo do seu carro dá o destino correto a esse resíduo. Todo o óleo queimado retirado do kart do carro deve ser colocado no tanque ecológico e depois a empresa contratada retira e dá o seu destino certo. Um avião movido a energia solar aterrissou na Califórnia, completando um arriscado voo de 3 dias sobre o Oceano Pacífico, como parte de sua viagem ao redor do mundo. O piloto Bertrand Piccard conseguiu pousar o Solar Impulse 2 no Vale do Silício, sul de São Francisco, após 62 horas voando sem escalas. O avião havia decolado de Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes, em março de 2015. Ele fez paradas em Omã, Mianmar, China, Japão e Havaí. O trecho transpacífico foi a parte mais arriscada da viagem global do avião, por causa da falta de locais de pousos de emergência. A velocidade ideal de voo para esta aeronave à noite é de 42 km por hora, mas pode dobrar de dia quando os raios solares são mais fortes. A aeronave é construída de fibra de carbono, pesando cerca de 5.000 libras, ou seja, 2.330 quilos. Tem o mesmo peso de um caminhão de médio porte e as asas de avião têm 72 metros de extensão, sendo ainda maiores que as de um Boeing 747. Estão equipadas com 17.000 células solares que geram energia para as hélices e carregam as baterias. O Solar Impulse 2 fará ainda mais 3 paradas nos Estados Unidos antes de seguir para o lado do Oceano Atlântico em direção à Europa ou à África do Norte. O projeto, que começou em 2002 e tem custo estimado de mais de 100 milhões de dólares, destina-se a destacar a importância da energia renovável e o espírito de inovação. Viagens de avião movido a energia solar ainda não são comercialmente viáveis, dado o lento tempo da viagem e também as limitações de número de passageiros em decorrência do peso e das limitações da própria aeronave. De toda forma, prevalece a ideia inicial dos inventores, que é substituir algumas das tecnologias poluentes utilizadas na aviação por energias renováveis e limpas. Qual a importância das matas ciliares para a preservação dos recursos hídricos? Veja o nome, matas ciliares. Como os cílios que protegem os olhos. E é exatamente isto que acontece. As árvores, ao longo dos cursos d'água, os protegem. De que forma? Em primeiro lugar, as raízes destas árvores dão consistência à terra, diminuindo o assoreamento. Em segundo lugar, essas raízes ajudam no processo de filtração para manter e melhorar a qualidade da água. E em terceiro lugar, como uma barreira para eventuais práticas agrícolas mal conduzidas que possam afetar a qualidade desta água. Um estudo divulgado recentemente sugere que a poluição do ar tem relação com o possível estreitamento das artérias, responsáveis por transportar o sangue arterial do coração para o cérebro. O entupimento delas pode provocar um acidente vascular cerebral, o AVC. Nós sabemos que as principais fontes de emissão de particulados são os veículos automotores e os processos industriais. Pesquisadores do Centro Médico Langone, Hospital da Universidade de Nova York, nos Estados Unidos, analisaram registros de mais de 300 mil pessoas, as quais vivem em Nova York, Nova Jersey e Connecticut.
Com os dados, eles descobriram que quem vivia em endereços com maior presença de poluição particulada ficava mais propenso ao estreitamento de suas artérias carótidas internas em relação a quem vivia em áreas menos poluídas. Material particulado é o nome que nós damos para todo tipo de poluente que fica em suspensão na atmosfera em decorrência do seu pequeno tamanho, seja uma poeira, uma fumaça ou qualquer substância que esteja sendo emitida por algum órgão poluidor. De acordo com pesquisadores da Divisão de Cardiologia da Universidade de Nova York, os dados reforçam a possibilidade de que a poluição do ar diária possa representar um alto risco de AVC, além dos fatores de riscos tradicionais, como a pressão arterial alta, colesterol, diabetes e tabagismo. As duas artérias carótidas estão situadas de cada lado do pescoço e levam sangue do coração para o cérebro. À medida em que estas carótidas são artérias com placas, normalmente de colesterol, na área interna, elas dificultam a passagem do sangue e geram os AVCs. Não percam no próximo bloco a entrevista com Roel Collier, da Amyris, que produz óleo diesel a partir da cana-de-açúcar. O Viver Sustentável pergunta: qual desses combustíveis abaixo é renovável? Letra A, querosene, B, diesel, C, gasolina, D, álcool ou E, gás veicular? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual desses combustíveis abaixo é renovável. A resposta correta é a letra D, álcool. O Viver Sustentável está de volta e vamos assistir agora a entrevista que o professor e deputado Mendes Tami fez com o Dr. Roel Collier, que produz óleo diesel a partir da cana-de-açúcar. Hoje vamos falar sobre o futuro, mas não vamos entrar num túnel do tempo em direção ao futuro. Vamos falar sobre um caso real. Dá para imaginar um hidrocarboneto, ou seja, um diesel, que não vem do petróleo? Um diesel que não é biodiesel, mas é um diesel renovável, não é um diesel fóssil? É o que ocorre aqui, onde estamos, na Amyris, uma empresa em Campinas, cuja filial é uma empresa americana na Califórnia e que transforma o caldo de cana em diesel. Luciana, como que a Amyris transforma o caldo de cana em diesel? A Amyris usa um fungo conhecido por todos nós, que está dentro de casa todos os dias, que é o fermento, a Saccharomyces cerevisiae, que é uma levedura, que é aquela que fermenta o pão, que faz o pão, é a mesma que faz o vinho, que faz o álcool. Então a Amyris, através de biotecnologia, de tecnologia usando a biologia, modificou essas leveduras para colocar no caldo de cana e ela come o açúcar e produz esse diesel. Como ocorreu essa descoberta? Essa descoberta começou dentro da universidade, com 4 pesquisadores que receberam um financiamento para a sua pesquisa e uma bolsa de estudos da fundação do Bill Gates e Melinda Gates para a produção de um remédio para combater a malária. Esse projeto é sem fins lucrativos e esses cientistas, então, através dessa descoberta, onde eles pegaram o gene de uma planta que produz um medicamento contra a malária, puseram no micro-organismo e produziram esse remédio a baixo custo e esse remédio vai ser distribuído sem fins lucrativos. A partir daí, eles viram que essa mesma tecnologia poderia fazer uma série de compostos, entre ele o diesel. E vocês vieram para o Brasil porque o Brasil tem aqui a cana, tem aqui o etanol? É pelas vantagens comparativas da cana que essa empresa vem se instalar aqui na região de Campinas? Exatamente. Nós viemos para o Brasil porque o Brasil é líder no setor de cana-de-açúcar e a cana-de-açúcar é a melhor matéria-prima para as leveduras terem esse açúcar pronto para elas consumirem.
que a levedura ela consome a sacarose, que é um açúcar simples, e o caldo de cana-de-açúcar já tem essa sacarose dentro dele, produz em grande quantidade, e então a empresa veio para o Brasil por causa da cana-de-açúcar. Este é um recipiente com diesel fóssil, diesel do petróleo. E este, diesel obtido a partir da cana-de-açúcar, aqui na Amyris. Dr. Roel, diretor da Amyris, o que nós estamos assistindo é uma revolução tecnológica? Quais são as vantagens, do ponto de vista ambiental e outras, do diesel obtido aqui nesta empresa a partir da cana-de-açúcar? Sim, além de ser um diesel renovável, ajudar com o combate ao aquecimento global, ele tem zero teor de enxofre. Então, ao contrário do diesel fóssil, que tem um altíssimo teor de enxofre, o diesel de cana-de-açúcar não tem enxofre. Ele reduz também as emissões de particulados, de NOx, então de uma série de poluentes que são presentes no diesel fóssil. Ou seja, além de uma contribuição ambiental, uma vigorosa contribuição para a saúde pública. Exatamente, para a qualidade de vida e saúde pública. Esse diesel da cana-de-açúcar pode vir sendo gradativamente misturado numa proporção cada vez maior ao diesel de petróleo ou há alguma limitação técnica? Não, com certeza. Ele pode ser misturado no mínimo em 50% e provavelmente até muito mais. O fator que limita essa mistura, na verdade, é a produção em grande escala, não é a demanda nem as características técnicas do diesel, que são totalmente convencionais ou compatíveis com diesel de petróleo, mas ele é um petróleo renovável. E quanto aos motores dos caminhões, ônibus, utilitários, eles precisarão ser adaptados para poder receber este diesel de cana-de-açúcar? Não é necessária nenhuma adaptação. Como é um hidrocarboneto, é um diesel com as características do diesel fóssil, porém menos poluente e renovável, não é necessária nenhuma adaptação nos motores nem na infraestrutura de distribuição, os dutos, os terminais, os postos, etc. Nós estamos aqui numa usina piloto. Uma usina piloto é um estágio intermediário entre o laboratório e a escala industrial. Dr. Roel, o diesel de cana-de-açúcar vai ter um preço competitivo com o diesel de petróleo? E qual o consumo no motor? O consumo é o mesmo do diesel fóssil, do diesel de petróleo? Sim, com certeza. O preço será competitivo com o diesel de petróleo, com o diesel fóssil, como também já é competitivo com as outras soluções renováveis, o biodiesel tradicional derivado de óleos. O consumo do nosso diesel é igual ou maior que o diesel fóssil, porque é um produto que, na verdade, é muito parecido com o diesel fóssil, só que com maiores características em desempenho e para o meio ambiente. E qual é a escala? Qual a escala para conseguir produzir economicamente? Qual o mínimo de produção para conseguir colocar esse produto no mercado? A gente vai produzir nas usinas de álcool e açúcar hoje, que vão se tornar biorefinarias, então que vão produzir além do etanol e além do açúcar e energia elétrica, vão produzir uma série de outros produtos renováveis, incluindo o diesel de cana-de-açúcar. Então a escala industrial nas usinas vai permitir ser competitivo com o diesel de petróleo. Isso em quantos anos? Qual é o período para que a gente possa ver transformado em realidade este sonho de ter um diesel que não é poluente, um diesel que não vem do petróleo, um diesel que não é fóssil, um diesel a partir da cana-de-açúcar? A primeira instalação vai ser construída em 2010 para começar a operar na safra 2011-12, então na safra que começa em abril de 2011. Isso vai ser a primeira instalação do mundo em escala industrial, em escala comercial, do diesel avançado da cana-de-açúcar. Temos sempre ressaltado que para enfrentar
um problema ambiental, precisamos trabalhar simultaneamente em 3 vertentes: legislação, investimentos e conscientização ambiental. O que nós estamos vendo hoje é um caso clássico de investimentos em pesquisa, em desenvolvimento tecnológico para produzir um diesel de cana-de-açúcar. Portanto, substituir o diesel de petróleo, o diesel poluente, o diesel fóssil, por um diesel que emite muito menos CO2, não emite nada de enxofre e, acima de tudo, um diesel renovável. Uma extraordinária contribuição para o meio ambiente e também para a saúde pública. Com dados fornecidos pelo SEMPRE, Compromisso Empresarial pela Reciclagem, conheça agora como estão os preços por tonelada dos principais materiais destinados à reciclagem. Preço da tonelada do material reciclável para a cidade de Belo Horizonte. Papelão, R$ 430. Latas de aço, R$ 300. Alumínio, R$ 3.400. Plástico rígido, R$ 1.400. E PET, R$ 1.700. Participe você também do nosso programa. Mande sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net ou acesse nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net. O Viver Sustentável fica por aqui e lembre-se, para mudar o mundo precisamos fazer a nossa parte e a sustentabilidade é o caminho. Até o próximo programa.